Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira. O CEO da Money Invest, Marcos Travassos, comentando sobre empreendedorismo e sua relação com as micro e pequenas empresas. O auditor e perito contador Vitor Stanquevicius falando sobre as provisões para o 13º salário a serem pagas em novembro e dezembro. O advogado Marcos Tavares Leite analisando a aprovação de um projeto para a anistia tributária de microempresas e empresas de pequeno porte. E nesta semana o presidente do SIMP, Joseph Cury, recebe a presidente do Sindicato dos Policiais Federais em São Paulo, Suzana Duval Moore. Fique conosco. A Comissão de Desenvolvimento, Indústria e Comércio da Câmara dos Deputados aprovou preliminarmente o relatório ao projeto de lei complementar 238 de 2020. Esse projeto ele prevê uma autorização para o governo federal anistiar microempresas, empresas de pequeno porte e o microempreendedor individual de dívidas tributárias federais até um montante máximo de R$5 mil em relação a dívidas vencidas também até 31 de dezembro de 2020. Nos parece um projeto de lei interessante, ele traz aí um novo fôlego para as empresas que sofreram tanto nesse período de pandemia e que prevê, então, essa autorização para uma anistia de tributos federais. A questão que vem é esta limitação, até R$5 mil. Acredito que para o microempreendedor individual é bastante importante, para o microempresário também. Para as empresas de pequeno porte, talvez sejam poucas as atingidas. Todavia, é sempre mais um fôlego. Uma questão importante que deve ser também observada e corrigida, ou pelo menos adequada nesse projeto de lei complementar, é que ora se fala em anistia, depois em anistia temporária e ao final ainda se faz uma referência a diferimento tributário. Isso é importante para se entender se realmente se vai estar dando uma anistia tributária, ou seja, dispensa o empreendedor do pagamento do imposto, se é uma anistia temporária, ou seja, ele poderá pagar ou terá que pagar esse tributo mais à frente, corrigido pela Selic, ou se é um diferimento, ou seja, passa para a frente também o momento ou até mesmo aquele que deverá fazer o pagamento do imposto. Isso é muito importante para ser ainda adequado e corrigido, apesar da legitimidade do projeto. Ele ainda vai passar pelas comissões de tributação e finanças e também de Constituição e Justiça. Portanto, são questões que ainda devem ser revistas e analisadas. Importante destacar também que, ao mesmo tempo, tramita um projeto de lei para reativar ou reabrir o prazo de adesão ao Programa de Reorganização Tributária, o PERT, abrangendo tanto micro e pequenas empresas, como também empresas de porte médio e grande. Nessa questão, o SIMP tem trabalhado no sentido de se prever também a possibilidade de a empresa, desde que mantenha regularidade nos tributos vincentes, de ela pagar o passado, com um percentual sobre o seu faturamento, na faixa de 0,5% a 1% no máximo do seu faturamento. Essas medidas vão permitir que as empresas em geral e principalmente o empreendedor da micro e da pequena empresa retome a sua atividade, pague impostos regularmente, vencidos e vincentes, o que vai gerar ampliação da base de arrecadação e, portanto, melhor arrecadação, inclusive, para todos os entes federados e para o governo federal. Ingressamos no mês de novembro de 2021, momento em que todos nós, trabalhadores e empresários, já começam a pensar no 13º salário. O pagamento da primeira parcela do 13º salário deverá ocorrer agora em 2021, no dia 30/11, que recairá numa terça-feira. Tome nota. Primeira parcela do 13º salário, dia 30/11. Já a segunda parcela do 13º salário recairá no dia 20 de dezembro, uma segunda-feira. Uma situação que vale apontamento relaciona-se com o
INSS, que incide sobre o 13º salário, cuja data para desembolso, para pagamento, recolhimento por parte das empresas é o dia também 20 de dezembro. Então serão 3 desembolsos a fazer nas próximas datas futuras, vincendas em, repetindo, dia 30/11, primeira parcela do 13º salário, e dia 20 de dezembro, o pagamento da segunda e última parcela do 13º salário, mais o INSS, a Previdência Social incidente sobre o 13º salário. Importante que você sempre tenha tais informações inerentes a desembolsos devidamente mantidas no seu software de gestão financeira, ou, se você não assim dispuser, que você tenha uma planilha do Excel, não é, a fim de saber o fluxo de caixa para os dias que virão, tanto os valores a receber, tanto os valores como bem os valores a pagar inerentes às situações aqui trazidas. É a provisão para o 13º salário que nós contadores utilizamos para esta finalidade. Peça, portanto, para que o seu contador consiga lhe apresentar estes valores o mais brevemente possível para que você não tenha dificuldades inerentes a esses desembolsos no futuro próximo. Espero tê-los ajudado, foi um grande prazer e até a próxima oportunidade. A letra K, de Kant, considerado o principal filósofo da era moderna. Kafka, um dos mais influentes escritores do século XX. Kepler, figura-chave da revolução científica do século XVII. Keynes, suas ideias mudaram a teoria e a prática da macroeconomia. O caminho para o sucesso começa com a letra K. Acesse captar.net e descubra tudo sobre esse caminho. Oi pessoal, eu sou o Marcos Travasso, eu sou cofundador e CEO da Money Money Invest. É um prazer estar aqui falando novamente com os amigos do Simp. E hoje eu trouxe um assunto que eu acho muito interessante e que a gente pode fazer uma correlação importante com o empreendedorismo, com as micro, pequenas e médias empresas. Vamos lá, acho que muita gente já ouviu falar no Nubank, que é uma fintech que cresceu muito e está prestes a abrir o seu capital nos Estados Unidos e no Brasil também. E isso está acontecendo e está trazendo bastante discussões a respeito do valuation dessas empresas, que é o valor de mercado dessas empresas. Então, os assessores do Nubank estão lá vendendo essa operação para os investidores fora do Brasil com a seguinte tese, de que o Nubank tem um valor de mercado igual ou maior do que o Banco Itaú, por exemplo, que é o banco mais valioso no Brasil. Mas como é que essa tese funciona? Como é que um banco tão jovem, uma fintech, pode valer mais que um grande banco tradicional como o Banco Itaú? Vamos lá, vamos falar a tese deles. Eles fazem uma correlação entre quantidade de clientes e custo operacional. E eles mostram que o custo operacional do Nubank é perto de $6 por cliente, enquanto o custo operacional dos grandes bancos, dos 3 principais bancos, numa média é de $117. Outra informação importante que eles levam nessa tese é que o Nubank tem um funcionário para cada 13.900 clientes. Já os bancos tradicionais, em média, têm um funcionário para cada 700 clientes. E a última informação que é muito relevante, que eu queria trazer para vocês, é que o Nubank mostra que a receita por cliente deles é algo em torno de $16, enquanto que os grandes bancos têm uma receita de $300 em média por cada cliente. Então eles dizem o seguinte, olha, o Nubank tem um custo operacional infinitamente mais baixo, mas tem clientes suficientes para ter uma receita muito grande, porque eles apenas começaram a operação e estão diversificando produtos. Bom, a gente não está aqui para falar do Nubank nem dos grandes bancos, mas para falar dos nossos negócios. E qual a correlação que eu trago aqui para vocês? Ficou muito claro, olhando esses números, que o fundamental no valuation dessa fintech é a quantidade de clientes que ela tem, é a quantidade de clientes que ela atraiu para o negócio dela. E por que não a gente começar a pensar, independente de ser uma empresa de serviços
ou uma indústria, ou uma distribuidora, a quantidade de clientes que a gente consegue atrair e reter. Será que não é essa a mágica? Será que não é esse o grande valor dos nossos negócios? É claro que todo mundo aqui pensa em clientes, mas nesse período pós-restrições da pandemia, a gente aprendeu que existem muitos outros canais de venda, canais de distribuição. Então, para o setor de alimentos, tem lá os aplicativos de venda de alimentos, supermercados, para outros produtos tem os super apps e tem o tradicional, que a gente já faz há muito tempo, que são as áreas comerciais, as vendas face-to-face, o que a gente aprendeu a fazer e funciona muito bem. Então, ter clientes, ter um número grande de clientes pode ser a grande sacada, mas usando bastante criatividade e aquilo que a gente aprendeu na dificuldade que foi esse período todo de restrições por conta da pandemia. E eu queria agregar mais uma coisa, e aí é uma opinião muito particular que eu venho discutindo com bastante gente nesse mercado que eu atuo. A gente não consegue ver, eu e esse grupo, nenhum negócio que vai prosperar no futuro que não tenha uma base tecnológica grande e propósito. Mas isso, pessoal, é assunto para outras conversas, mas eu queria já deixar a provocação aqui. Não se esqueçam que a nossa economia, a economia do Brasil, ela é movida pelo empreendedorismo, pela micro, pequena e média empresa. E independente do que estiver acontecendo, vamos fazer a nossa parte, vamos crescer, gerar emprego e renda e fazer o nosso país ir adiante. Bom, um grande abraço para vocês, espero vê-los numa próxima muito em breve. Entrevista da semana. Nossa convidada de hoje é Suzana Duval Muri, presidenta do Sindicato dos Policiais Federais de São Paulo. É um prazer tê-la conosco. Prazer o meu, obrigada pelo convite e estou à disposição aqui para conversarmos um pouco. Muito obrigado. Aliás, hoje é um fato um pouco diferente. Primeiro, é a primeira mulher presidenta do sindicato. Isso é verdade? Está correto? Sindicato, deste sindicato, né, dos policiais federais em São Paulo. Sim, dos policiais federais de São Paulo. E é também quase que meio inédito aparecer a imagem pública de agentes federais em televisão, etc., até por questões de segurança. Isso, em geral, né, nós policiais, nós evitamos filmagens e tudo, né, como eu estou à frente do sindicato, isso acaba não cabendo muito porque a gente acaba tendo que representar, né, os policiais federais que são filiados ao nosso sindicato, que são policiais de todos os cargos da Polícia Federal e servidores administrativos. E como representante, isso acaba sendo uma natural a gente aparecer um pouco mais, mas não é algo que o policial se sente muito à vontade e gosta muito, né? Agradecemos a confiança e o prestígio. Mas muitas evoluções ocorreram dentro da própria carreira da Polícia Federal, graças ao trabalho da própria Polícia Federal, através do sindicato. É isso mesmo? Sim, o sindicato ele teve um papel muito importante, né, na melhoria do trabalho da Polícia Federal e do que a gente tem de Polícia Federal hoje. O nosso sindicato foi fundado em 89, assim como vários outros sindicatos de policiais federais no Brasil, e com essa organização dos sindicatos, que sempre teve um viés associativo, nunca foi obrigatório a filiação. Então, é opcional. Opcional, então ele sempre teve uma natureza quase que associativa, já que sempre foi opcional, nunca foi um sindicato onde havia obrigação de se filiar. E através das lutas do sindicato para trazer melhores condições de trabalho, né, melhores equipamentos, melhores salários, isso conseguiu atrair, fortalecer os cargos da Polícia Federal e atrair pessoas muito qualificadas,
que hoje estão compondo os quadros da Polícia Federal e fazendo essas grandes operações, né? Então foi um trabalho que vem sendo feito desde os nossos colegas mais antigos, que fizeram até parte da fundação do sindicato, e vem sendo continuados com as gerações que vêm entrando na Polícia Federal. Ou seja, tem uma grande história de lutas e de conquistas e de vitórias que acabam revertendo em benefício da sociedade como um todo. Porque a hora que a estruturação no combate ao ilícito do narcotráfico, do crime organizado, enfim, das coisas que são combatidas pela Polícia Federal, quanto melhor a estrutura, mais eficiente ela se torna, melhores são os benefícios à sociedade. É isso mesmo ou essa análise está equivocada? Não, é isso mesmo, porque o trabalho de uma instituição, ela depende muito daquelas pessoas que trabalham na instituição, né? A instituição, ela é os servidores que dela trabalham, se dedicam, os policiais, e quando você consegue melhorar a qualidade de trabalho, os meios de trabalho, né, melhores viaturas, armamento melhor, né, e inclusive a condição salarial fica muito mais atrativo, consegue-se trazer pessoas mais qualificadas para o órgão e que conseguem trazer uma melhor prestação de serviço para a sociedade. E esse é o nosso intuito, né, que sempre a gente consiga melhorar o trabalho da segurança pública para a sociedade. Quais os principais desafios hoje do sindicato? Quais as principais bandeiras de luta? É a modernização do serviço da Polícia Federal e da prestação do serviço, né? Trazendo mais eficiência e trazendo um melhor escalonamento das carreiras, que também traria mais eficiência, já que com o mesmo recurso se teria mais resultados. Então, hoje nós estamos na luta para que a gente consiga modernizar, trazer cada vez uma polícia mais moderna, né? Uma polícia federal mais ligada a essa polícia das operações, que é mais moderna, que é mais rápida, mais eficiente, do que uma polícia ligada à morosidade, a conceitos antigos, né, que se adequavam muito bem ali na época de Dom João VI, 1806, e que hoje não estão mais sobrevivendo aí na nossa sociedade aí. Essa luta pela modernização, ela visa o público interno e o público externo da Polícia Federal? Sim, porque assim, através de uma reestruturação interna, né, com cargos onde as pessoas entrem pela base e consigam alcançar os cargos de chefia, mas através de uma carreira que se comece pela base até se chegar no cargo de chefia, se consegue economizar recursos, trazer mais eficiência, já que os chefes serão pessoas que conhecem muito bem o órgão, conhecem muito bem o trabalho, e também a gente consegue sair um pouco dessa estrutura, como eu havia mencionado, de Dom João VI, que foi trazida para o Brasil mais ou menos em 1808, quando ele veio ao Brasil, e que é uma estrutura que a gente vem mantendo até hoje, que é o cargo de delegado, investigador e escrivão. Então, eu acho que a gente precisa repensar nessa estrutura e tentar trazer uma estrutura mais moderna para trazer mais eficiência na segurança pública. Como em outros países do mundo. Exatamente. Então, a gente se espelha muito aí em polícias, né, de países desenvolvidos, onde já existe uma estrutura mais moderna, né? O próprio cargo de escrivão é um cargo que passou a existir porque a maioria das pessoas eram analfabetas, então precisava ter uma pessoa que fosse colocar termos de diligências. Então, era obrigatório ter um escrivão que ele colocaria termo. Hoje a gente já não tem mais esse problema e nem muito menos questão de máquina de escrever, que foi o que ficou, claro, que ficou a cargo do escrivão. Então, hoje a gente precisa repensar realmente a estrutura. Academia de Polícia. Polícia Federal, Academia de Polícia. Parece que é um trabalho intenso que está sendo desenvolvido hoje pela Polícia Federal, com novos agentes, novos treinamentos, etc. Isto é real? Sim, nós temos a Academia de Polícia que forma os policiais federais, fica em Brasília, né? Inclusive
faz poucos dias que começou uma nova academia para formar mais 380 agentes da Polícia Federal. E os treinamentos são treinamentos muito específicos para os policiais, realmente para que possam atuar nas pontas e que não perde para nenhuma academia de polícia no mundo. Então, hoje a gente tem uma técnica que, dentro da Polícia Federal, que realmente ela já está bem aprimorada, né? O que falta, talvez, é melhorar os entraves burocráticos que existem. Parece que a sua formação é de instrutora de tiro, de armamento, entre várias outras coisas. Nos conta um pouquinho a esse respeito. Eu sou instrutora de tiro também, formada pela Academia Nacional de Polícia, e faço parte também dos treinamentos que são dados tanto para os policiais que já estão na casa, como os policiais que estão se formando, né? Você treina eles, é isso? Faço parte também desse treinamento. No momento eu estou afastada em razão do sindicato, por estar presidindo o sindicato, mas normalmente eu também faço parte e ajudo nos treinamentos de todos os policiais, e que é muito gratificante, ainda mais por ser uma mulher também instrutora, já que nós temos tão poucas policiais mulheres na Polícia Federal, né? Hoje, no estado de São Paulo, somos em torno de 8%. Dentro desse cenário, quando se fala em Polícia Federal, nós estamos falando em desmantelar grandes operações. E claro que as pessoas devem, imagino eu, sofrer pressões, ameaças de toda a espécie. O sindicato atua na defesa dessas pessoas, da estrutura. Como é que isto se opera no mundo real? Sim. O sindicato ele tem um papel muito importante, né, que é dar respaldo para os policiais poderem trabalhar de forma mais independente possível, né, e se protegerem de eventuais ameaças que possam ocorrer, principalmente em grandes operações que mexem com valores grandes de dinheiro, né, pessoas muito poderosas, e o sindicato ele dá esse respaldo, principalmente através do setor jurídico, que é disponibilizado para os filiados todos, e também através da própria bandeira do sindicato, que sempre está lutando e coibindo esse tipo de situação, né? Suzana, você é a primeira mulher presidente do sindicato. É uma grande responsabilidade que recai sobre você, até pela liderança que você tem. Como é que é isso? Qual o seu sentimento? Como é que isto se operacionaliza em você e dentro da instituição? É uma grande responsabilidade mesmo, porque eu não represento só as mulheres, né? Eu represento todos da Polícia Federal, e dentro do estado de São Paulo as mulheres são em torno de 8%, mas ao mesmo tempo eu também, como mulher, eu tenho que servir também de exemplo. Então a gente tem uma cobrança muito maior, né? E a gente procura trazer aí melhorias para todos. Você, além de instrutora de tiro e armamento, você também é instrutora de várias outras coisas. Quais são? Eu também sou instrutora de técnicas operacionais, nas matérias de abordagem, segurança de dignitários e de direção operacional. Então, a gente procura se qualificar para poder atuar da melhor forma possível e trazer um melhor resultado, né? Principalmente nesse tema que é a segurança pública, que é tão valoroso e que está precisando realmente de mais investimentos e de mais atenção para que a gente, todos aqui da sociedade brasileira, possamos andar tranquilamente nas ruas de novo. Suzana Duval Moure, nós agradecemos muito a sua participação, desejamos pleno êxito nesse grande desafio que você tem pela frente e nos colocar à inteira disposição para aquilo que possa servir de comunicação à sociedade dos bons trabalhos da Polícia Federal. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!
A letra K, de Kant, considerado o principal filósofo da era moderna. Kafka, um dos mais influentes escritores do século XX. Kepler, figura-chave da revolução científica do século XVII. Keynes, suas ideias mudaram a teoria e a prática da macroeconomia. As ideias, a mudança, o conhecimento começam com a letra K. Acesse agora captar.net e saiba como você pode ter acesso a tudo isso.